Eu vim caminhar hoje e por muitos momentos no dia de hoje eu tive certos pensamentos. Tu já vai entendendo o que eu quero chegar. Esses pensamentos eram como: porra, tá um sol do caralho, Euler. Vai caminhar, vai se queimar todo, irmão. Cara, tu treinou perna sexta-feira, tuas pernas estão doendo. Se tu voltar, vai piorar. Depois que tu voltar, e tu não vai conseguir trabalhar direito, vai ficar com dor. Cara, tu vai lá gravar mais um vídeo, talvez não pegue alguma view ou alguma coisa e acabe flopando, sei lá. Eu quero que tu entenda que o medo e os pensamentos negativos, eles estão seguindo em uma linha tênue, em que todo pensamento negativo que vem na tua cabeça, ele vem a partir de um gatilho de medo no teu subconsciente. Por que eu tô te falando isso, irmão? Eu podia, hoje de manhã, em vez de acordar às 4h30, ter ouvido o despertador, deitado na cama e acordado de novo. E, no caso, dormido de novo. Podia ter acordado 8 da manhã, saído correr só às 8, não ter feito nada até ali, só dormido? Podia. A minha mente, ela tava me dando os pensamentos negativos pra mim fazer isso. Só que eu venci eles. Sabe aquela ideia de tu matar um leão por dia, ou mais? É sobre isso. Os leões são os teus pensamentos. E quanto mais você... Como é que eu posso explicar? Esperar o caminhão passar. Quanto mais você cair nesses pensamentos, você estacionar esses pensamentos e deixar eles descerem pro teu sentimento, mais medo você vai sentir. Cara, seguinte, a gente tem um exemplo bem prático disso. Deixa eu mudar de via aqui, atravessar. Um exemplo muito prático disso, que é a própria Bíblia. Cara, um livro tão bom a um ponto de pessoas usarem realmente como um manual de como viver. Um livro que eleva a fé das pessoas. Só que nesse livro tem uma coisa que muita gente já percebeu, mas tem pessoas que não percebeu. Nesse livro está escrito 365 vezes a palavra não temas. Não tenha medo. Eu estou com você. Entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar contigo. Imagina comigo, cara. Se eu tivesse feito o que os meus pensamentos negativos tivessem me dado hoje de manhã. Se imagine você fazendo isso, você acordando 4h30 da manhã. Imagina agora, cara, fecha o teu olho. Pô, atravessa a rua, vem outro caminhão, né? Do outro lado, é surreal o negócio. Mas pega você agora e se imagine acordando 4h30 da manhã, pegando o teu celular, olhando o horário. E aí vem aquele pensamento de tipo, cara, eu vou dormir mais um pouco. Eu não vou estudar hoje. Pô, vou acordar às 8, acordar meio atrasado, vou fazer o trabalho do jeito que dá. Pô, mas aí chegou 8 horas, tem que correr. E aí vem aquela ideia de tipo, não, mas aí eu vou me queimar todo, eu não vou ir. E aí tu perdeu uma experiência como essa aqui, por exemplo. Caminhar no meio da BR, ou no meio da cidade, um mato em volta, ou até mesmo pessoas ao teu redor, você cumprimentando elas. É isso que eu quero que tu imagine. Deus, ele te dá 2 oportunidades porque nós temos o livre-arbítrio de escolha na nossa vida. Ele te dá a oportunidade de você levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito, mas ele também te dá a oportunidade de você sentar a bunda na cadeira e ficar dormindo o dia inteiro. Ou ficar sem fazer nada, procrastinando. Eu quero que tu entenda isso. Vai de você tomar essa atitude ou não. E isso, cara, é o que trava a maioria das pessoas. Pô, quero começar um negócio, mas tenho medo do que as pessoas vão falar. Tenho medo disso, tenho medo daquilo. Isso é tudo pensamento, cara. Tudo pensamento que tu pode simplesmente deixar passar. Imagina que é um carro, irmão.
Pensamento é um carro, ele estacionou aqui. Tu fala pra ele, mano, pode ir. E ele vai. É assim que funciona a tua cabeça. E querendo ou não, a gente vincula isso com o nosso eu superior, porque ele é o todo. E é ele que traz esses pensamentos, assim como é ele que faz a consequência na tua vida se você estaciona esses pensamentos. Automaticamente, se você tirar isso da cabeça, você deixar esses pensamentos irem para frente, vai vir um outro pensamento, dessa vez positivo, e aí tu pode estacionar esse pensamento. Esse pensamento ele vai descer pro teu sentimento, automaticamente, aquilo que você almeja com esse pensamento vai vir. Aquela corrida vai ser boa, aquela hora de treino vai ser inspiradora, aquele vídeo que tu gravar vai alcançar várias pessoas um dia. Entendeu? É isso que eu tô te falando. De você fazer as coisas do teu dia sem pensar em consequência, sem pensar em o que ou quem vai pensar sobre aquilo, sem usar a tua mente racional, e sim os teus pensamentos positivos sobre isso, sem ficar questionando, sem ficar olhando para isso como algo que vai te atrasar de alguma forma ou não. Só deixa vir, irmão. Só faz. É o que eu e o meu sócio mais falamos, que é fazer o básico bem feito. Você, de certa forma, automaticamente faz isso, certo? Deixa eu voltar aqui. Mas assim, irmão, eu quero que tu entenda que toda vez que você pensa algo negativo e você deixa o medo sobre isso entrar em você e mostrar para você o que pode acontecer, você tá perdendo para ele. Tanto é que uma das maiores frases que eu mais falo é sobre isso. Quanto mais você deixar o medo agir sobre você, menos você vai crescer na sua vida, menos você vai evoluir. Porque você sempre vai ser aquele cara que tá com medo. Medo disso, medo daquilo. Pô, não vou investir nesse negócio porque eu quero estabilidade. Isso aí também, cara, é uma coisa que trava muita gente. Eu não tô falando pra você pegar e arriscar em um negócio que não funciona, né? Tô falando pra você, tipo assim, pô, você tem um negócio que você sabe que vai dar certo. Só que lá no fundo do teu subconsciente tem um pensamentozinho negativo que ele passa assim, e aí tu fica pensando naquilo, tu traz isso pro teu sentimento, e aí você não faz aquilo por conta desse único pensamento negativo. Só que é nesse momento que você cede, que você não percebe o tanto de coisa boa que viria pra sua vida se você tivesse simplesmente feito os 10% que a gente fala. Guilherme Sickel, que é um cara que eu aprendi isso, fala muito sobre isso. Ele fala bastante sobre manifestação e como você se curar internamente sobre as tuas crenças. E ele fala isso, cara, que é literalmente você e Deus são sócios. Você e seu superior são sócios. Você simplesmente faz 10% do que ele tipo assim, de tudo que vocês fazem juntos, você faz 10%. Ele faz os 90%. Então, tipo assim, cara, o teu trabalho é não deixar os teus pensamentos negativos agirem sobre você, o teu medo agir sobre você, e fazer o mínimo. Cara, abre aquela empresa e coloca ela na internet. Que Deus vai fazer o resto, que teu superior vai fazer o resto, se você não ceder esses pensamentos. Entendeu? Cara, aquele negócio que você quer tanto investir, coloca o teu dinheiro nisso, cara. Se você sabe que isso vai realmente... se você confia que você vai fazer isso virar. Não deixa aquele pensamentozinho negativo te barrar, irmão. Tudo é experiência. E nem sempre também é sobre o dinheiro. Cara, eu tô aqui, cara, gravando pra ti. E eu não tô pensando em dinheiro, eu tô pensando em te ajudar. Eu tô pensando em fazer você se tornar alguém melhor com as minhas experiências. E isso martela todo dia na minha cabeça os pensamentos negativos. Pô, mas e se ninguém ouvir? E se alguém vir me julgar nos comentários? Ou se alguém hatear meu vídeo? Só que eu deixo esses pensamentos passarem. Porque eles não agregam sobre o que eu tô fazendo. Eu tenho consciência que esses pensamentos negativos, eles vão fazer eu me barrar. Eu ficar parado e estagnado, não gravar o que eu preciso gravar e bem no fim não alcançar aquela pessoa específica que precisa ouvir aquele pensamento, que eu preciso ouvir talvez uma experiência, entendeu?
E eu quero que tu coloque isso pra tua vida, mas não só pro teu dinheiro, cara, pra tudo. Pra relacionamento, pra tua esposa, se tu tiver uma, pros teus pais, tua família, tuas orações. Cara, eu tinha muito um problema com oração, que eu ficava tipo assim, pô, vou orar em voz alta. Tava no meio da igreja, vou orar em voz alta, vou gritar. E aí do nada vinha um pensamento na minha cabeça, pô, mas aí eu vou gritar, alguém que tá atrás de mim ou do lado vai olhar pra mim e vai me achar estranho, ou sei lá. E às vezes eu não recebia algo muito bom que ia ser pra minha vida por causa disso, por causa desse medo. Às vezes aquele momento era um momento em que eu precisava gritar, que eu precisava. Até esqueci o nome da palavra, que é quando você ora chorando, esperneando, tipo, nessa pegada. Eu precisava fazer isso pra Deus me ouvir aquela hora. Porque às vezes ele te ouve assim, no desespero. Às vezes quando tu tá numa situação muito difícil que você não sabe resolver, às vezes você pede ajuda dessa forma e ele percebe que você realmente precisa disso, entendeu? Mas não pedindo mesmo, tipo assim, algo como se fosse declarando, sabe? Tipo, eu declaro isso, entendeu? E cara, isso é a resolução de tudo, velho. De tudo. O teu medo, ele vai te barrar sobre todas as coisas da tua vida, se você deixar. É muito importante para que você não deixe isso acontecer. Porque se você deixar, cara, você tá fadado a ser o mais do mesmo. A ser o mesmo cara que não consegue falar em público, o mesmo cara que não consegue falar com mulher, o mesmo cara que não consegue construir uma família. E eu não quero isso pra você, irmão. Eu quero que você seja um cara firme, forte, a um ponto de qualquer problema que vir na sua vida você saber resolver. Qualquer coisa que tentar te tribular, você saber expulsar isso. É isso que eu quero que tu seja. Um homem assim, um homem que vê a vida como uma evolução diária e constante. Enfim, cara, esse vídeo é algo mais realmente pensativo que eu queria fazer, cara, porque eu sempre fui um cara, antes do meu despertar espiritual, eu fui um cara que eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que os outros iam falar de mim. Eu tinha muito medo do que ia acontecer se eu fizesse tal coisa. E isso me fazia ser uma pessoa muito. Cara, como é que eu posso dizer? Pô, um bola murcha. Era isso que eu era, mano. Eu era isso por quê? Porque eu tinha medo de falar alguma coisa pra uma pessoa ou de ir lá e confrontar alguém que eu precisava confrontar e essa pessoa subia na minha cabeça. Essa pessoa fazia eu de gato sapato, entendeu? Isso aconteceu em relacionamentos, aconteceu em trabalho, aconteceu em negócios que eu tentei fazer. Eu era um bola murcha, irmão. Eu era um cara que eu deixava tudo subir em cima de mim porque eu tinha medo. E eu dou graças a Deus, cara, que um amigo meu veio e falou isso naquela época. Eu sou muito grato a esse cara até hoje, cara. Tanto é que é um cara que eu também vejo que ele tá em constante evolução. Toda vez que eu vejo ele, que eu me reencontro com ele, ele tá diferente, ele tá um cara mais evoluído. E eu quero isso pra você também. Pra você, pras pessoas que são próximas a ti. Eu quero que você não tenha mais medo da vida, cara. Não tenha mais medo de viver, não tenha mais medo de construir coisa. Tu pode ver, irmão, todas as pessoas que são bem-sucedidas, sem exceção, bem-sucedidas que eu digo não tô falando de gente que tem dinheiro, tô falando de gente que são bem-sucedidas nos 3 pilares espirituais. Financeiro, 3 no caso. Financeiro, familiar e espiritual. Essas pessoas são prósperas de verdade. Para de olhar para aquele influenciadorzinho que tá aí só mostrando dinheiro na internet, achando que a vida dele é perfeita, porque não é. Entendeu? E tu pode ver, cara, se tu vai no interno dessa pessoa, o cara tá cheio de problema, irmão. Tá cheio de coisa para resolver. E no fundo, ele tá com medo disso. Tá com medo de resolver isso, não é? E não é à toa que ele tá nesse momento. Que o cara só tem dinheiro. Entendeu? Eu quero que tu coloque isso na tua cabeça, irmão. Busque a prosperidade total. Não buscar só dinheiro, não buscar só atalho. Entendeu? É isso que eu quero que tu entenda. Eu saí um pouquinho do foco aqui por conta disso. Mas é uma coisa que eu quero realmente, cara, que tu seja um cara que não tenha medo dessas coisas, sabe? Não tenha medo de viver, cara. Não tenha medo de expressar a tua opinião. Não tenha medo de olhar para alguém que você
se importa e falar a verdade na cara dela sobre a vida dela. Porque essa pessoa, ela vai ver que você é uma pessoa verdadeira, que você é um cara que realmente tá sendo sincero com ela. E é uma coisa que eu sempre falo, cara, eu prefiro falar a verdade na cara e perder uma amizade do que ser falso, falar a mentira na cara dele pra deixar esse cara feliz. Entendeu? E não é à toa, cara. Sempre quando eu tenho uma conversa séria com alguém, eu falo: você quer o Euler sincero ou você quer o Euler verdadeiro? Só existe essa opção. só existe ser sincero e verdadeiro, não existe outra coisa. Entendeu? E muita das coisas que eu tenho de pensamento hoje em dia, e da minha vida em si, de hoje em dia, foi por causa disso, porque eu venci os meus medos sobre tal coisa. Então eu quero que esse vídeo seja um ponto de partida para você começar a deixar de ser um bunda mole, começar a deixar de deixar os outros subir na tua cabeça. Porque, cara, você ser assim, mano, só vai te travar. Só vai mostrar que você não pode ter o que você merece ter na tua vida, o que você merece viver. Enfim, cara, um papo mais motivacional aqui para te entender que realmente, cara, não é bom você ter medo na sua vida, de nenhuma forma. Segue a nossa própria, o nosso próprio manual de vida, cara. Segue a Bíblia. Não tenha medo. Você não precisa buscar atalhos por conta disso. Você não precisa ir lá e tentar fazer alguma coisa mais fácil porque você tem medo de fazer tal coisa. Cara, vai no difícil, mano. Vai no difícil, não existe caminho fácil. E é assim que você cresce, é assim que você evolui. Bom, tá vendo um exemplo de vida aqui que tá evoluindo e tá te chamando para fazer isso também. Então não veja esse vídeo como só mais um. Cara, realmente bota em prática o que eu te falei aqui. Começa a pensar no seu subconsciente, o que tá te travando, quais medos, o que te faz não fazer alguma coisa por conta de outras pessoas, ou sei lá, qualquer coisa, cara. Tudo que. Alguma coisa aí que você procurar aí dentro da tua cabeça, você vai achar algum medo que você tem que vencer. E aí você precisa tomar o primeiro passo de vencer isso. Fechou? Bom, espero que tu tenha um ótimo dia. Agradeço muito pela tua visualização. E cara, curte o vídeo aí, se precisar, comenta alguma coisa. Usa esse canal como realmente um desabafo, se precisar. Eu tô aqui, vai ter mais pessoas aqui mais pra frente também pra te ajudar, pra te fazer crescer. E desde já, cara, te agradeço. Deixa o like, se inscreve aí. E se quiser também dar uma olhadinha nos outros vídeos aí que tem bastante conhecimento que pode agregar pra ti. Bastante experiência de vida, bastante coisa, bastante informação que vai fazer você evoluir de certa forma. E são coisas que eu tô testando todo dia, cara. Que eu boto em prática na minha vida o que eu falo aqui nesse canal. Enfim, até mais. Tenha um ótimo dia. Evolua com nós. Valeu.